Senhor, nessa hora, que essa palavra, Senhor Deus, de hoje venha de fato ir de encontro ao nosso interior. Nós estamos chegando, Pai, agora na véspera do ano novo, e eu sei que até mesmo no meio evangélico há muito mover profético, só que nós ensinamos o que a palavra diz: não há mudança se não há atitude. Não há transformação se não há busca. O Senhor promete e cumpre o que o Senhor faz sobre a transformação, regeneração, cuidar. Mas não adianta eu querer dizer que o ano vai ser diferente se eu não fizer a diferença a partir de agora. E que o Teu Santo Espírito comece a encher o nosso coração do Teu amor, da Tua graça, da Tua bondade. E possamos gravar tudo aquilo que nós iremos partilhar nesse dia de hoje, para que o Teu nome seja glorificado em nossa vida nesse ano que se aproxima. Que o Teu nome seja glorificado, Pai. Vamos lá, irmãos. Nós vamos ler como texto, como início, Romanos capítulo 12, versículo 2. É um versículo bastante conhecido, e eu quero fazer algumas aplicações para essa transição do ano de 2019 para 2020. Eu quero ler primeiro este versículo, como eu disse, conhecido. Nós vamos trabalhar este texto. Romanos capítulo 12, versículo 2. Vai dizer assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou repetir este versículo, que nós vamos trabalhar neste tema. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ok, eu quero fazer uma introdução a respeito disso. Bom, este resumo aqui dessa palavra é uma palavra muito conhecida no meio evangélico. Alguns pronunciam como metanoia, que seria mais uma linguagem do grego koiné, mas a linguagem mais parecida com o grego atual seria metania. O que significa isso? O que é essa palavra que nós podemos dizer que resume o que está dentro deste contexto aqui? Seria mudança do modo de pensar. É sentir um arrependimento, é a mudança de mentalidade. Eu não consigo mudar a minha maneira de pensar se eu não sou confrontado naquilo que eu penso. E eu preciso estar aberto. Eu preciso estar aberto a entender que tudo aquilo que eu faço na minha vida é de acordo com as experiências que eu já tive. Você nunca age de acordo com algo que você nunca experimentou. Todas as suas ações, a forma de pensar, a tua forma de agir, são experiências pessoais suas. Só que elas precisam ser transformadas e regeneradas de acordo com a imagem e semelhança de Cristo. E esta é a grande obra do Espírito Santo em nós nessa terra. Fazer com que aquele que foi batizado passe agora a andar com Cristo até o último dia da sua vida, e do primeiro dia que ele foi batizado até o último dia, possamos ver, houve uma metania, houve uma metanoia, se quiserem dizer assim. Então, quando nós lemos aqui, nós temos que entender o que significa isso. Uma mente renovada é uma mente cheia da palavra do Senhor e controlada por ela. Vou repetir. Uma mente renovada é uma mente cheia da palavra do Senhor e controlada por ela. Eu gosto do que está escrito em Provérbios capítulo 23, versículo 7. E aí nós vamos entrar no texto, trabalhar um pouquinho este versículo. Provérbios capítulo 23, versículo
7, se quiser deixar aí. Você mantenha a sua Bíblia, se quiser, no texto, em Romanos, e eu vou trabalhar alguns outros versículos, só para falar um pouquinho sobre esse tema, sobre metania, ou metanoia, que é mais conhecido no Brasil pela expressão, pela transliteração, aí, ou seja, esse grego koiné, que nós conhecemos como kini também. Eu falei Provérbios 23, versículo 7, olha o que vai dizer aqui: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Em outra versão vai dizer assim: assim como pensa em sua alma, assim se torna, assim é. Assim como você pensa, é assim como você age. Pelo menos, logicamente falando. Quando você começa a confrontar uma pessoa naquilo que ela diz que não gosta, a reação dela muitas vezes é imediata, ela nem pensou. E o que a palavra de Deus ela faz conosco? Ela faz você pensar. Escuta bem o que eu estou dizendo. Metania, ela só acontece quando o Senhor Deus começa a fazer você pensar, ao invés de você sentir. Você observa que quando nós agimos por aquilo que nós sentimos, nunca dá certo. Mas quando o Senhor Deus começa a fazer você pensar, e Ele começa a mostrar para você, e você começa a entender, e aí sim há grande possibilidade de você começar a agir diferente. Então, quando o apóstolo Paulo, ele vai dizer este versículo tão importante para que nós possamos trabalhar, e eu quero fazer menção com Provérbios 23, 7, assim como você pensa em sua alma, assim você se torna, assim você é. Se você começar a dizer para você que você um exemplo, eu quero trazer para o nosso contexto. Eu não consigo vencer esse pecado. Você acha que você vai conseguir vencer esse pecado? Você afirmando que você não consegue vencer, você afirmando que você, eu já tentei, eu já fiz isso, é claro, porque a tua mente precisa ser conformada, moldada à forma de Cristo pensar. Por isso eu disse que uma mente renovada é uma mente cheia da palavra do Senhor e controlada por ela. Quando Cristo está habitando dentro de mim, é Ele que controla os meus pensamentos. Então, quando vem um pensamento do maligno, por exemplo, ou um pensamento de qualquer outra pessoa que não está no dia bom e começa a falar coisas que podem me trazer ou trazer uma certa incredulidade para mim naquele momento, o que vai fazer você não se submeter a não ser influenciado por aquele pensamento é o que você tem de palavra de Deus dentro de você. Se você não acredita que você é um escolhido de Deus, e alguém começar a trazer um outro tipo de pensamento, um outro evangelho que não seja o verdadeiro de Cristo, você começa a achar que para você não tem jeito, ou você começa a achar que é muito difícil, e você começa a esquecer da verdadeira doutrina, da verdadeiro evangelho, que é o próprio Espírito Santo que nos regenera, é Ele que trabalha em mim. E o que eu preciso fazer, pastor? Me arrepender, metania. Eu preciso entender que eu não posso fazer nada, eu não faço nada, quem faz é Cristo. Eu preciso estar disponível, eu preciso estar com Ele, eu preciso buscá-lo, e nesse convívio com o Senhor Deus, Ele vai me transformando, Ele vai me regenerando. Para somar um pouquinho com isso que nós estamos falando, deixa aberto para mim, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo de 3 a 6, que vai nos ajudar a entender um pouco isso. Por que esse texto eu estou trazendo aqui agora? Porque todos vão concordar comigo que chega agora no final do ano, é como se fosse uma coisa assim, vou esquecer do passado, não quero saber do ano 2019, o ano 2020, todo mundo vai desejar um ano 2020 bom para todo mundo, isso é óbvio, mas escuta uma coisa, o que você vai viver em 2020, você ainda vai colher coisas que você plantou em 2019. Isso é a regra universal, não tem como mudar. Agora, se você quer que isso aconteça, de uma mudança concreta, vai depender do quanto você vai investir nisso, o quanto você vai se dedicar nessa mudança. Você vai dizer, não, eu vou ler a Bíblia agora no ano 2020.
Começa hoje. Eu vou ler a Bíblia inteira em 2020. Amanhã eu vou entregar na escola bíblica o planejamento, né, o plano anual de leitura. Para começar, a maioria é ótima em começar um projeto novo. Mas a maioria, infelizmente esmagadora, ela termina nem no meio do processo. E aí eu te pergunto, se você continuar agindo dessa maneira, vivendo assim, será que haverá mudança na tua vida concreta? Será que realmente você vai olhar para final de 2020 e vai falar assim, não, olhando para 2019, teve mudança na minha vida. Eu sinto que há algo diferente em mim, eu produzi mais, eu servi mais a Deus, eu consegui participar mais, eu evoluí, eu entendi mais a palavra, e em todos os aspectos da nossa vida natural, familiar. Por exemplo, nós olharmos para a nossa família e falar, não, o meu casamento teve uma evolução, eu melhorei na minha família. É interessante, irmãos, que eu fui agora, né, esses dias, é o que eu falei, depois que a gente pintou, né, fizemos a reforma, eu fui para lá e eu falei, agora eu tenho que fazer o meu maior ministério, que é ser pai e esposo. E aí está lá. Aí minha filha, meu sogro tem uma casa perto de um rio, e como tinha chovido bastante, falou, tá ótimo pescar. Foi uma maravilha, fiquei dando banho na minhoca lá 2 horas. Mas eu fiquei lá, mas está lá, minha filha tirou foto, e falou, o pastor, né, o Juliano está pescando, a gente nunca viu pescar, né? Eu ficava lá, tentava, puxava, perdi 2 anzóis, mas isso para minha filha, para minha esposa, para a Daniela, isso era tudo novo, né? Porque eu fico trancado no escritório o ano inteiro, aí você vai lá, pesca, aí leva para pular no pula-pula, aí joga futebol e leva, ou seja, eu fui fazer o meu maior ministério, que é ser pai e ser esposo. Por que eu estou dizendo tudo isso? São coisas que eu não estava me dedicando tanto, e foram coisas que foram mudando neste ano. Então pense muito nisso, nós estamos nessa introdução. 2 Coríntios capítulo 10, versículo de 3 a 6. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Ou seja, nós não vivemos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Entende? O nosso problema está aqui. Coloque isso na tua cabeça. Na cabeça. A maior dificuldade de você evoluir é você mesmo. Sempre aquela procrastinação. O que é isso, pastor? O que é procrastinar? É eu falar assim, amanhã eu faço. Amanhã eu faço isso. Amanhã eu faço aquilo. Quantos de nós não fizemos isso no ano 2020? Sim ou não? Fizemos. Só que agora, 2019. Quantos de nós não fizemos isso no ano 2019? E aí nós fazemos algumas contas do tipo, nossa, eu poderia, se eu não tivesse gasto isso, eu estaria com tanto aqui hoje. Se eu não tivesse comprado aquilo lá, se eu não tivesse feito aquela dívida, eu estaria com dinheiro aqui. É sempre assim. Se eu não tivesse dormido tanto, talvez eu teria lido mais livros. E por aí vai, cada um vai fazer as suas comparações. Cada um vai pensar. Mas irmãos, nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Porque a batalha espiritual acontece na nossa mente. Se você não tiver uma mente fortificada em Cristo Jesus, você não consegue vencer o que está por vir. Enfrentamos muitas lutas esse ano, mas o que nos mantém de pé é a palavra de Deus que está enraizada dentro de nós. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho. Então vamos dar um andamento aqui neste versículo tão importante, e começa assim: e não vos conformeis com este século. O que é conformar? É moldar de modo semelhante, estar em conformidade com o mesmo padrão. Ele está dizendo assim, olha, vocês estão vendo o que está acontecendo aí? Não entra no mesmo padrão. Não queira se ajustar ao padrão. Mas pastor, você pintou a igreja de marinho, né? Não é de preto, porque às vezes alguém vai ver lá, o pastor está pintando a igreja de preto, é azul marinho, tá bom? Não é preto. Nós pintamos de azul marinho porque está sujando demais aqui, as crianças colocam a mão, fica sujo, e pintamos aqui de azul marinho, ok?
Tem nada de conformado com o mundo lá fora. É uma cor bonita. Então já estou dando resposta para quem questionar aí. Não entrar em conformidade com o mesmo padrão, ou seja, para nós que somos cristãos, eu tenho que entender o seguinte: eu não tenho que olhar para o padrão que o mundo está impondo de se vestir, e eu devo vestir igual. Ah, não é moderno. Não, meu filho, nós não somos modernos. Nós usamos a tecnologia em favor do reino. O homem é o mesmo de sempre. Dr. Lloyd Jones, ele vai dizer a respeito disso. Os homens querem achar desculpa sempre, e isso está no livro dele, Avivamento. Ele vai dizer assim: o homem, esse livro dele foi escrito em 1959, comemorando o avivamento, 100 anos de avivamento. E ele diz lá numa das partes da introdução do livro dele o seguinte: ele vai dizer assim: o problema do homem é achar que agora o homem está ficando pior porque inventaram a televisão. Então nós estamos falando de 1959, ok? Televisão, naquela época, era o auge. Mas há 100 anos atrás, tinha briga de galo. Tinha aqueles jogos, né, de rinha, né, alguma coisa assim. O homem sempre achou uma desculpa para ficar longe de Deus. Antes disso, tinha jogos de carta, os bares eram cheios de bebida, tinham outros tipos de entretenimento. O homem sempre foi do mesmo jeito. Ah, não, mas agora, passou mais 100 anos. Um exemplo, agora nós estamos dando desculpa que as redes sociais, que o WhatsApp é o problema. Não, meu irmão, o homem é o mesmo. O que acontece nos dias de hoje é que a possibilidade que nós temos hoje de conhecer a palavra de Deus nas redes sociais, ela aumentou muito mais. Nós temos acesso hoje às verdades que estavam escondidas por aí, por meio também da internet. Então ela é uma ferramenta boa. O problema está dentro do homem, não é na ferramenta que está usando. Aumentaram as possibilidades de pecado? Sim, mas o homem continua do mesmo jeito. Então, o que eu quero dizer isso? É que quando nós não nos conformamos com o mundo, tem que ter um filtro. E este filtro é esta metania, que é a mudança a forma de pensar. Eu já não penso mais como eu pensava antes. Agora eu passo por um filtro. Qual que é o filtro? Será que isso daqui fere os princípios do Senhor Jesus? Será que de fato eu estou agradando a Deus com esse comportamento? Será que eu não vou fazer um irmão cair na fé? Será que eu estou edificando alguém com essa postagem que eu estou fazendo? Coisas desse tipo. Então a nossa maneira de pensar começa a mudar. Então a palavra conformeis, né, o versículo deve estar aqui, Romanos 12, 2, moldar de modo semelhante, estar em conformidade com o mesmo padrão. Eu conversava com o irmão ontem na fé, e ele falava assim: pastor, dentro da igreja é uma coisa impressionante. Próximo, a gente estava conversando lá em Lambari. Ele falou assim: olha, a gente está lá na igreja, e aqueles louvores, as pessoas até choram, e a gente sai para comer o lanche, parece que foi uma outra pessoa que foi comer lanche, porque ali já começa a piada, começa conversa torpe, não tem nada a ver com aquele ambiente que a pessoa estava. E eu falei: isso é claro, é óbvio, porque uma pessoa que ela nasceu em Cristo, ela é crente, ela vai ser do mesmo jeito em todos os lugares. Ontem eu estava levando minha filha no parquinho, estava andando com elas. Muitas pessoas me conhecem na cidade, me cumprimentaram. O irmão me chamou: pastor, eu gostaria que o senhor pregasse num dia de culto de missões. Amém, estou ali. Mas você acha que eu estou disfarçado de quê? 007, eu estou lá escondido? Não, meu filho, eu sou pastor, sou pai e eu sou cristão lá e aqui. Então a mudança não é porque eu estou lá. Eu falei uma frase do Leonard Ravenhill. Eu quero lembrar essa frase aqui, que vai nos ajudar a entender o que é metania. Preste bem atenção nisso aqui que Leonard Ravenhill vai dizer. Ele diz que a obra de Deus, o maior milagre que Deus pode fazer neste mundo no homem, é pegar um homem profano, no mundo profano, arranca este homem deste ambiente que ele vivia neste mundo profano, tira do Rio Tietê, tira desse mundo, ele deixa esse homem, transforma, regenera, começa a trabalhar nele, isso leva um tempo, ele vai se santificando, ele pega este homem, coloca no mundo profano de novo,
E este homem, agora ele não se corrompe mais, porque agora ele é um homem santo, que vive no mundo profano, mas não se corrompe. Esta é a grande obra do Espírito Santo. É você ir para lugares que você vai, por exemplo, andar na rua, mas você vai se comportar com alguém que está andando com Deus do seu lado. Isso é mudança de mentalidade. Isso é metania. Outra palavra que está aí, não vos conformeis com este século, mas está aí, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra transformai-vos, aqui no original, ela vai falar sobre aquela palavra metamorfose. É a transfiguração. Preste atenção nisso. Você tinha uma figura, você tinha uma forma, uma imagem, um semblante. E aquela pessoa, quando ela começa a ser regenerada por Deus, ela passa por um processo de metamorfose. Ela começa, aquele homem carnal, aquele homem que tinha vícios, manias, ele começa a ser transformado, ele começa a ter outros hábitos. E isso é natural. Se ele faz isso por religiosidade, ele cai na hora que ele é pego de surpresa. Então aquela pessoa, ela tinha um linguajar, o linguajar dela muda. A maneira dela de conversar, ela muda. A maneira dela falar das coisas de Deus muda. A boca dela, você vai observar uma pessoa que tudo ela fala glória a Deus, mas não é assim glória a Deus sem conexão. Ela está aqui, do nada ela fala assim, glória a Deus. Ela está em conexão, obrigado Senhor. A cada 10 palavras, ela tá dando até a paz do Senhor para uma pessoa que nem da igreja. Isso acontece muitas vezes comigo e com minha esposa. Às vezes é cliente lá, ô irmão, Deus abençoe, ô paz do Senhor. Você já está acostumado. O que eu quero dizer com isso? Você começa a ver uma transformação da sua maneira de agir, da sua maneira de pensar. E a transformação é de dentro para fora. Você olha para aquela pessoa, às vezes de 2, 3 anos, e você vai falar assim, realmente há uma transformação. Quando que você percebe isso? Não é quando ela está num púlpito, é quando ela está trabalhando, é quando ela está no dia a dia, e você vê que aquela pessoa glorifica a Deus, ela não estressa, ela não xinga, e ali está havendo uma metamorfose. Qual é essa metamorfose, pastor? Ela está se parecendo com Cristo. Isso é obra do Espírito Santo. Quem está entendendo? E aqui vai dizer como nós falamos, transformar aqui metamorfose, é a mudança considerável que ocorre no caráter, no estado ou na aparência de uma pessoa. É a transmutação física e mental. Ela acontece, uma mudança física e mental. Entenda isso aqui, como que é importante entender essa questão do caráter. Se fossem outras oportunidades, se você achasse uma carteira no chão, aí você tinha aquela linguagem popular, né? Que tem, achado não é roubado. Não, achado tem dono. Você nem pensa em pegar algo daquilo ali. Você vai direto entregar. O caráter seu está sendo o quê? Transformado. Você começa a perceber nessas coisas que está havendo uma transformação. Isso aqui não é meu, não é certo. Você está no trabalho. Aí você está no telefone, o seu patrão fala assim, fala que eu não estou. Aí você fala assim, então, com todo respeito, fala você, porque eu não vou mentir. Entenderam? Aquilo te incomoda, porque você sabe que aquilo não agrada ao Senhor, e você está com o Senhor ali do teu lado, então o teu comportamento começa a mudar nessas pequenas coisas. Você está trabalhando, seja no supermercado, uma padaria, você vai cobrar o que é justo que está ali. É 100 gramas, é 100 gramas. Aquela pessoa que é dona de um restaurante, que é dona de um mercado, ela vai rever o que ela vende, ela vai rever a balança dela se não está adulterada, que lá fala que tem 500 gramas, tem 450. O caráter dela é moldado em Cristo, então ela não aceita a corrupção, ela não aceita não dar satisfação, ela quer se parecer com Cristo, com o caráter de Cristo. E isso é um processo natural que vai acontecendo dentro de nós. Outra palavra que está aí, transformados pela renovação da vossa mente. Renovação, também é uma palavra no original que vai dizer que torna a pessoa diferente do estado passado. Irmãos, eu não estou dizendo que nós não teremos dias onde você vai ter estresse.
onde você vai aparecer que nem um homem velho querendo tomar conta de você. A questão é que a sua mentalidade não aceita mais viver daquele jeito. Você sabe que errou e pede perdão para Deus. Você sabe que o que você falou não agrada ao Senhor, você pede perdão, e você até mesmo se fez isso com alguém, você vai lá e pede desculpa, e o Senhor Deus vai trabalhando desse jeito. Ou vocês acham que é isolado no mundo? Não, você vai errar, e você vai ter a oportunidade de pedir perdão, e é ali que Deus está transformando o teu caráter. Outrora você vai falar assim, mas nem no sonho que eu vou pedir perdão para essa pessoa. Ali o Senhor Deus vai quebrar você no meio, vai falar, vai sim, você vai lá e vai pedir perdão. Você não sabe nem por onde começar. Começa pelo abraço, que é mais fácil. Às vezes eu dou conselho. Não sabe pedir perdão, vai lá, abraça, chora. Aí depois você me perdoa. Está tudo certo. Já fez antes aquele orgulho, coração duro. Eu não vou de jeito nenhum. Deus quebranta o coração, renovação, começa a mudar. Esta forma, o estado passado é diferente. Irmãos, você tem que se orgulhar disso, porque isso não é obra sua não, é obra do Espírito Santo dentro de você. Porque nós somos maus, nós somos orgulhosos, nós não damos o braço a torcer. E quando eu falo isso para os irmãos, faça a experiência, e quando você fizer aquilo lá, entenda, é obra do Espírito Santo em você. E aí você fala, obrigado Pai, se o Senhor não fizesse isso, eu não conseguia. Olha que evolução. Mas não precisa ficar sempre brigando com os outros para ter que ficar vivendo essa experiência, né? Então, entendimento, olha outra palavra importante que está aí, renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa questão da palavra metania também vai passar pela palavra sobre entendimento. Entende isso? Aqui tem duas palavras. Essa palavra entendimento é nous, mente, meta, além. Então, quando fala metania, está dizendo que esta sua mente, presta atenção nisso, é como se fosse um HD, tá? Então, expande a tua mente. Há espaço para algo novo, presta atenção nisso. A transformação, ela é expandida, essa transformação espiritual que muda a maneira de pensar, adquire uma nova compreensão da realidade. Sabe o que acontece com os irmãos hoje que estão com a mente cauterizada? Essa pessoa, ela já não pensa, ela não tem espaço para pensar em algo novo. Então o Espírito Santo, ele abre, é como se ele abrisse esse espaço na tua mente. Expande a tua mente para aprender algo novo, para confrontar aquilo que você bate no pé e fala, eu sou assim, não mudo. Uma vez uma pessoa falou, né, para mim assim, pau que nasce torto, morre torto, pastor. Eu falei, pau que nasce torto, o carpinteiro de Nazaré desentorta, arruma. Acho que não entendeu o carpinteiro de Nazaré, mas entendeu. Você pode não mudar, meu filho, mas o carpinteiro de Nazaré, ele faz qualquer coisa na vida de alguém, amém? Entender essa questão é muito importante, entender essas palavras que estão aqui. A conformação, a transformação, a renovação da mente. E vamos continuar, vamos lá. O arrependimento que nós conhecemos está relacionado com uma tristeza pelo que fizemos, contrição, mas isso está relacionado mais com o passado. Preste atenção nisso aqui, isso aqui é muito importante. Porém, quando Jesus fala de arrependimento, ele está falando de metania, que é uma nova percepção do futuro. Arrependimento não é você ficar olhando o passado, eu não deveria ter feito isso. Não, isso não vai mudar a sua vida. É você olhar agora e falar assim, eu não vou fazer mais isso. É isso que o Espírito de Deus vai falar comigo e com você. Você olha, você vê isso que aconteceu no teu passado, mas essa percepção é para o futuro. Você reconhece sim, o Espírito de Deus te convence que aquilo estava completamente equivocado, errado, mas não é para você ficar lá, eu não devia ter feito isso. Não, ele vai falar com você, a partir de agora, não faça mais isso. É a consciência do não fazer mais. Isso é mudança de mente, isso é metania. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos caminhar. Em Mateus 3,8, olha que interessante que vai dizer, Mateus capítulo 3,8.
Mateus 3,8. E algumas pessoas vão falar assim, pastor, então qual que é a palavra para o ano de 2020? Arrependei-vos. Muda o teu jeito de pensar, o teu jeito, abandona os seus pecados. Essa é a minha mensagem para o ano de 2020. Abandona os seus pecados, abandona o seu eu. Deixa o Senhor Jesus matar o seu um pouquinho. Deixa ele quebrar o seu orgulho um pouquinho. Você vai ver como é que vai ser bom para a tua vida. Você vai ver a transformação que vai acontecer. E como você vai se sentir honrado por saber que Deus está fazendo essa obra na sua vida. Essa é a obra de Deus, amém, irmãos? As pessoas falam assim, o Senhor vai fazer uma grande obra na minha vida. Eu falei assim, às vezes quando a pessoa fala assim, eu falei, porque então o trabalho deve ser grande. Porque a obra, irmãos, que o Senhor Deus vai fazer com o povo dele, é se parecer com o filho dele. Quando a pessoa fala que a obra é grande, eu falei, nossa, então essa pessoa não se parece tanto com Jesus, né? Então a obra é grande. Eu entendo dessa forma. Mateus 3, versículo 8, vai dizer assim, né? Eu gosto de pegar aqui, está marcado aqui também, mas vamos lá. Mateus 3, 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Eu falei para o meu primo que é policial. Ele é policial. E eu falei assim, Ô Ricardo, se você chegar para um rapaz assim e falar para ele, que a maioria que ele prende é tudo filho de crente, tem alguma relação com família crente. Aí chega lá e pergunta, se você falar assim, Ricardo, para ele, se você confessar Jesus e falar que crê nele, eu te solto. Aí falou para ele, Juliano, 3 vezes por semana o rapaz vai confessar Jesus. Mas não muda. Não adianta eu chamar uma pessoa aqui na frente, fala assim, quem quer confessar que Jesus é o teu Senhor? É muito bonito fazer isso. Eu não preciso chamar ninguém aqui na frente, porque se você estiver escutando a palavra e ela cair em terra boa, você sai aqui com a sua cabeça baixa falando, realmente eu preciso de metania, eu preciso de arrependimento para este ano. Pronto. Se você colocar em prática, você já creu em Jesus, você está crendo em Jesus. Mas você dizer que aceita Jesus, que confessa Jesus, meu filho, na hora do aperto, eu já vi pessoas tendo ataque de síndrome do pânico na minha frente, eu tentando ajudar a pessoa, eu nunca vi uma pessoa gritar tanto, Deus, me ajuda, Deus, não deixa eu morrer, Deus, nunca chamou Deus tanto como naquele dia. Vai adiantar o quê? Você pode chamar Deus, meu filho, mas se você não crer, não tiver uma vida de arrependimento, se você for, meu filho, o que te espera do outro lado é dor, ranger de dentes, se você não se arrepender. Metania. É impossível que alguém queira uma vida nova sem ter atitudes diferentes. Você quer melhorar a sua vida, por exemplo, olha, eu quero me organizar mais este ano. Você tem que fazer algo diferente do que você fez no ano de 2019. Eu acredito que todos concordam comigo, sim ou não? Pastor, eu não tenho tempo para ir na igreja. Eu gosto daquele filme Quarto de Guerra, que a mulher chega para aquela senhora tomando chá e ela fala assim, você vai na igreja? Eu falei, eu vou de vez em quando. Nossa, mas fala para mim, qual que é o pastor lá, de vez em quando ele prega na igreja? Quer dizer, dando uma cutucada nela, né? O seu pastor de vez em quando prega na igreja? Irmãos, nós temos 168 horas na semana. O que você faz com 168 horas na semana? E aí um exemplo, nós temos 3 dias só aqui vamos falar assim, de liturgia aberta. Escola bíblica, culto quarta e culto domingo. Ao todo vai dar 6 horas. Você fica com 162. Para a glória de Deus. Então você precisa se organizar. É impossível que alguém queira uma vida nova sem ter atitudes diferentes. Você quer ter uma vida nova em 2020? Então muda o jeito que você viveu em 2019. Pessoas que querem transformação, se mudar a maneira de pensar, não passa de um religioso e com o tempo será um alienado, incapaz de acompanhar e compreender a realidade que o cerca. Vou repetir isso. Pessoas que querem transformação, se mudar a maneira de pensar, não passa de um religioso e com o tempo será um alienado, incapaz de acompanhar e compreender a realidade que o cerca. Ele vai começar, a observar que algumas pessoas que estão entendendo que precisa dessa transformação, elas estão evoluindo. Aí passa 20 anos da igreja, acha que é dono da igreja, do banco. E aí aquela pessoa está evoluindo, está crescendo, e aí começa a ver a inveja, começa a ver a rejeição,
porque aquela pessoa está evoluindo. Então ela acha, porque ela tem 20 anos de igreja, e que aquela pessoa que está sendo regenerada, você pode ter 20 anos, meu filho, mas se você não se abriu à mudança e continua 20 anos do mesmo jeito, eu estou te afirmando, você não é um regenerado, porque a obra do Espírito Santo, ela é diária, todo dia tem algo novo acontecendo na tua vida. Você pega 20 anos aquela pessoa parece que ela assumiu um cargo na igreja, a cadeira cativa. Então, para essas pessoas que têm 20, 30 anos, com muito respeito, venha nascer do Espírito, porque senão você não vai ver o reino de Deus. Nicodemos era um exemplo de alguém que estava dentro de uma forma, ou de uma forma, que o cercava, a religião literal. Em João capítulo 3, sua mente estava tão cauterizada que não conseguia compreender as coisas terrenas, quanto mais as celestiais. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Por que hoje você vê tantos escândalos de pecado? Eu respondi isso, e até no comentário que eu estou fazendo em Gálatas, da semana que vem, eu falo a respeito disso. Muitas vezes a posição sua dentro de uma igreja, um obreiro, seja lá o que for, às vezes é uma camuflagem de um religioso. Quando você tira isso dele, você precisa saber se sobra o cristão. Eu te pergunto, se Deus tirar o dom que você tem, os talentos que você tem, de cantar, de pregar, de servir, quem sobra? Sobra um seguidor de Cristo? Sobra um discípulo de Cristo? Sobra um cristão? Por que nós estamos vendo os escândalos? Porque não nasceram em Deus. Não adianta falar para mim que uma pessoa que está 10 anos na igreja e ela agora assuma o homossexualismo. A única coisa que eu tenho para dizer para essa pessoa: você nunca conheceu a Cristo. Nunca ela conheceu a igreja. Ela conheceu, ela estava no ambiente, mas ela não nasceu. A palavra de Deus vai falar muito sobre isso. Eles estavam no meio de nós, mas não eram dos nossos. Por isso eu tenho pregado tanto sobre isso. Busque o arrependimento para que você venha nascer de Deus. Você tem que se olhar no espelho e falar: está havendo mudança em mim? Está havendo regeneração dentro de mim? Essa é a nossa pergunta que temos que fazer sempre. Porque, escuta o que eu vou te dizer, a obra visível de alguém salvo, de alguém que está no processo dessa salvação, nesse tempo que nós estamos aqui, é a regeneração. Entenda que quando nós pegamos Romanos 8, de 28 a 30, vai resumindo o que eu vou dizer. Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Como assim, pastor? Fomos salvos quando o Senhor Deus de antemão nos conheceu e nos predestinou para ser a imagem de Cristo, seu Filho. Estamos sendo salvos, nos chamou e nos justificou aqui, pela pregação do Evangelho e arrependimento. E quando glorificou, quando nós ressuscitarmos, ali é a conclusão e o fechamento da salvação. É o processo completo. Glória a Deus. Se nós não crermos na regeneração do homem, na mudança dele, pelo poder do Espírito Santo, então também devemos deixar de sermos chamados cristãos, seguidores de Cristo. Se eu não acreditar que o Espírito de Deus pode mudar alguém, então nós não estamos pregando o Evangelho. E eu creio que o Evangelho é poder de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16, é o poder de Deus para que todo aquele que crê, é a salvação para todo aquele que crê, é o poder do Evangelho. Jesus diz, Lucas capítulo 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Olhemos para a conversão de Paulo, o apóstolo Paulo, um assassino de cristãos, e depois o maior apóstolo de Cristo. Escuta o que eu vou dizer para você: não queira acreditar na mudança sua e nem dos outros pelos seus conselhos. Só há uma possibilidade daquela pessoa que você intercede mudar. Eu vou fazer a pergunta e respondo: qual é, pastor? É uma: quando Deus quebrantar o coração dessa pessoa, dá de frente com ele como fez com Paulo. Ai, meu filho,
Eu sei que a palavra de Deus fala que não tem, o apóstolo Paulo indo para Damasco, não está falando que tinha um cavalo, mas se tiver de cavalo, de charrete, seja o que for, vai cair no chão prostrado. Se estivesse andando, a vida do cidadão muda da noite para o dia, quando Deus bate de encontro a ele. Qual que tem que ser a nossa intercessão? Senhor Deus, quebranta o coração desse homem. Senhor Deus, revela Jesus para o meu filho. Senhor Deus, revela Jesus para esta pessoa. Senhor Jesus, aparece para ela, quebranta o coração dela. Essa é a nossa oração, porque se Ele não fizer isso, nenhum homem na face da terra pode mudar. Não tem como nem eu e você mudarmos, porque nós somos maus, somos carnais. Essa nossa liberdade, ainda mais no mundo que nós vemos hoje, ela é corrompida. Aliás, a palavra livre-arbítrio nem existe na Bíblia Sagrada, mas essa decisão minha, ela está totalmente comprometida. As minhas decisões, elas nunca estão sendo influenciadas pelo Espírito Santo plenamente. Aliás, pelo meu livre-arbítrio, elas só são santas quando o Espírito Santo vai e me influencia a tomar uma decisão. Se deixar por minha conta, eu sempre vou escolher os caminhos errados. O que a palavra do Senhor Deus diz? Os meus pensamentos são melhores do que os seus. O meu conhecimento é mais alto que o seu. Então você precisa entender que o arrependimento é entender o quê? Eu não posso fazer nada. Aliás, João capítulo 15, 5 vai dizer isso. Sem mim nada podeis fazer. O problema é que você precisa assumir isso. Então, peraí, Senhor, isso aqui é da tua vontade ou não? Pastor, eu estou precisando tomar uma decisão. Eu preciso de discernimento, preciso de sabedoria. O que a palavra diz? Vamos orar. E sabe o que é uma posição disso? É alguém que mudou a maneira de pensar. A metanoia aconteceu na mente dela. Ela entende que se ela tomar uma decisão sem a luz das Escrituras, ela pode correr o risco de viver sempre no mesmo círculo. A vida dela não muda, porque ela sempre está influenciada pelo seu orgulho, pela sua vaidade nas suas escolhas. Caminhando para o final. João capítulo 8, de versículo de 1 a 11, fala sobre a mulher adúltera. Aqueles religiosos queriam cumprir a lei nos outros, mas neles mesmos, não. Mas eles foram acusados pela mente deles, quando questionado por Jesus sobre os seus pecados. No final, ele diz a ela: aqueles que te acusavam já foram embora, eu porém também não te condeno, vai e não voltes a pecar. Sabe o que ele está dizendo para ela? Muda a tua forma de pensar. Diga comigo, muda a tua forma de pensar. O que não é voltar mais a pecar? É parar de pensar como você pensava. É mudar a tua maneira de agir. E como que eu mudo a minha maneira de agir? Ninguém muda a sua maneira de agir se não mudou primeiro a sua maneira de pensar. E essa mudança é obra do Espírito Santo. Pastor, então como vai acontecer? Você precisa clamar a Deus: me muda, transforma-me. Suplica a Deus. Esteja buscando o conhecimento bíblico para que isso aconteça. Irmãos, eu não vou estender mais. Eu quero caminhar realmente para o final, para terminar no horário proposto. Vamos lá. Quando deixamos de pensar como Cristo, somos como barcos sem leme, pelas nossas emoções. O maior erro nosso é querer mostrar para Jesus o que os outros devem fazer. Com isso, tiramos os olhos do Cristo servo e passamos a olhar para o Cristo que os judeus esperavam, alguém que iria derrotar os dominadores e tomar o seu poder. Em Filipenses 2, de 5 a 11, você vai entender. Agora só vou citar os versículos, tá? Para você acompanhar na sua casa. Filipenses capítulo 2, versículo de 5 a 11, vai falar sobre como Cristo ele veio. Ele se despojou da glória. Ele, sendo igual a Deus, ele se esvaziou de si mesmo, tomou a forma de servo, esteve no nosso meio e serviu. E aqui está o exemplo de alguém que teve uma metanoia. Você precisa se esvaziar de você e começar a se encher do Espírito Santo. Então começa assim: peraí, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, será que realmente é o Espírito Santo que está falando comigo? Ou é eu que estou querendo isso? 99% é você. Porque na maioria das vezes que o Espírito Santo fala conosco, primeiro tem que ter paz.
Segundo, que a liderança, as pessoas os anciãos, Deus confirma pela palavra dele, e aí você sente paz. João capítulo 13, versículo 15, nós lemos isso hoje, porque eu vos dei exemplo para que como eu fiz, façais vós também. Ele deixou exemplo para quê, irmãos? Para nós termos referência. Fazer como Cristo fazia, agir como Cristo agia, amar como Cristo amava. Ah, pastor, nós não vamos conseguir chegar na plenitude. Você não, mas se o Espírito Santo estiver habitando dentro de você, ele te leva sim a se parecer com Cristo. Isso é mudança de mente, mudança de pensamento. E aí as pessoas vão começar a olhar para mim e para você, e no começo você vai até entender: nossa, você está tão diferente. Mas você não pode trazer aquilo para você. Você tem que levar para a glória para Deus e dizer: o Senhor Jesus tem feito uma grande obra na minha vida que deu trabalho. Dá trabalho para Ele. Você entendeu que a glória é para Ele? Quando eu começo a falar: não, é porque eu estou fazendo, eu estou lendo mais a Bíblia. Pronto, meu filho, você tirou a glória de Deus e passou para você. Não, você fala: Deus está fazendo a obra em mim. Se alguém começar a questionar você: você vai na igreja e não muda. Você fala assim: eu estou em construção. Nem na fila você está. Não precisa falar isso não, tá, irmãos? Mas você fala assim: eu estou em construção, tá? Estou em obras. Quando você fala isso, você está querendo dizer o quê? Ei, quem muda o meu coração é Cristo. Ele está mudando meu caráter, Ele está mudando meu coração. Gálatas 2:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, viva pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Isso que precisa acontecer conosco em 2020. A pessoa vai falar assim para você: você não bebe, você não fuma, você não cheira, você não escuta funk, você não vive. Eu não estou vivendo mais não, mas Cristo está vivendo em mim. Ainda bem que está gravado, irmãos, depois você já grava lá para responder, tá? É simples. Realmente eu não estou vendo, mas Cristo está vivendo em mim. O que adianta ter uma igreja cheia de pessoas vazias de Cristo, que não pensam como Cristo, que não agem como Cristo? Continue vazia. Eu prefiro 10 pessoas cheias de Deus do que 100 pessoas vazias, sem nada. Vai aquecer banco? 1 João capítulo 2:6: nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Eu entendo que na hora que nós somos confrontados, irmãos, a primeira vontade que a gente tem é de fazer aquilo que o homem velho quer fazer. Mas aí eu sempre ensino para os irmãos: isso aí é o seu eu. Você vai agora, respira, você vai orar, e aí vai o homem, a imagem de Cristo está sendo formado, pede sabedoria para Deus, porque senão você vai fazer besteira. É assim, é ou não é? Aí, uma frase que alguns irmãos dizem, né? Eu não sei quem inventou isso, mas fala assim: não desce da cruz não, meu filho. Descer da cruz é o quê? É escutar um Caifás falando: se você é filho de Deus, desce daí. Você não salvou um monte de gente? Você não consegue salvar a si mesmo? Ladrão também do lado direito provocando, Caifás provocando. Aí sabe o que é não descer da cruz? É dizer: Pai, na nossa linguagem, dá um desconto bem grande. Ele não sabe nem o que está falando. Perdoa, ele não sabe o que ele faz. Se você tem essa maturidade, você entende que aquela pessoa que está agindo na carne, ela nunca conheceu a Cristo, então a única coisa que ela vai fazer é o mal. E se você tem luz na tua cabeça, você vai falar: eu vou interceder por você, meu filho, até que Cristo nasça dentro de você. Isso é metania. Irmãos, eu estou acabando mesmo, tá? João 15:8: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Tem outras coisas aqui tão maravilhosas que você pode acompanhar na Bíblia Sagrada. Eu só vou ler. Diz assim, Mateus 7:12: tudo quanto pois quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Você quer que as pessoas façam um bem para você? Então faça você primeiro. Faça você primeiro.
Essa semana nós tivemos uma experiência aqui, né? Nós tivemos. Os irmãos sabem o que eu estou dizendo quando nós estávamos reformando aqui. Na sabedoria. Qualquer crítica que nós tivemos. O que o senhor quer que eu faça? Quer que eu limpo? Limpo. Quer que eu levo? Levo. Você não precisa quebrar uma pessoa, você não precisa falar nada para uma pessoa para mostrar que ela está errada. Basta você seguir o que Jesus ensina. Vai lá e serve a ela. Você vai ver o que é quebrar a pessoa no meio. No sentido mais puro da palavra. A pessoa vai entender. Não precisava tanto. É isso que Cristo ensina, mudança de mente. Se teu irmão pecar contra ti, Mateus capítulo 18, versículo 15. Vai até ele. Vai resolver isso entre ti e só ele. Se ele te ouvir, ganhasse o teu irmão. Você tem um problema com alguém, vai falar com ele, meu filho. Você está achando que lá no céu vai chegar assim... Olha lá, ó. Não vou ficar perto dela, não. Eu vou achar outro lugar aqui no céu. Bem longe. Olha lá, ó. Está lá empinada lá. Olha lá, fofoqueira. Você acha que vai existir isso, meu filho? Irmão, o negócio é aqui, por isso que não converte. Mateus capítulo 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mudança de mente. Mateus 5, 44. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos os que perseguem. Mateus 5, 44. Nós fizemos isso em vigília, hein? Nesse ano. Como nós oramos por aqueles que levantaram falso testemunho contra nós. Meu Deus, nós abençoamos todos eles. Mateus 5,39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volte-lhe também a outra. Mateus 5,39. Ficando todos de pé. E eu quero te dizer algo. Eu vou repetir, você não precisa repetir a frase, só fecha os teus olhos. Encerrando. Você vê que as crianças estão na bênção lá, né, irmãos? Hoje elas estão, né? Ambiente novo. Mas vamos encerrar. O apóstolo Paulo, ele vai dizer em 1 Coríntios 13, 11, fecha os olhos. Ele diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. O que eu tenho para te dizer para o ano de 2020: assume a sua realidade. Você que é mãe, você que é pai, teve um filho fora do tempo, é pai solteiro, mãe solteira, é namorado, precisa casar, ei, endireite os teus caminhos diante do Senhor, amadureça. Você já não é mais criança. E o que te machuca é querer você não querer passar para essa outra fase. O que tem feito os homens sofrerem é porque eles não querem passar, tem medo de avançar. Amadureça. Esse é o meu conselho para 2020. Amadureça, cresça. Não tem dificuldade neste mundo que faça o homem ficar pior. Pelo contrário, forja o caráter dele. Mas o excesso de mimo tem feito homens e crianças virarem depressivos. A mudança de mentalidade, você precisa assumir que a cada ano que passa você está numa nova estação. Mas agora a pergunta é: você vai ficar com Cristo nessa estação ou vai querer ficar neste mundo aí, à mercê dos prazeres? Te usa e joga fora. Portanto, eu quero orar para que possamos encerrar. Pai, nós aqui pensamos sobre essa palavra, que é a palavra que eu gostaria de desejar a todos os irmãos que estão aqui e a todos aqueles que estão ouvindo, irão ouvir nas redes sociais, aqueles que vão compartilhar. A minha oração para você é o seguinte: muda a tua mente. Metania. É ano de mudar a forma de pensar em Deus. É ano de amadurecer, deixar de ser criança. Deixa de ser adolescente, você que já tem 30 e poucos anos. Deixa de você ficar
dependendo das coisas. Começa a buscar a Deus, me ajuda, Senhor Deus, evolui, peça para o Senhor Jesus te ajudar. Escuta o que eu quero te dizer, Ele já colocou diante de mim, de você, as ferramentas para isso. Você precisa acreditar que quando você der o passo, o Senhor estará com você, ali te incentivando. Anda, levanta, não voltes mais a pecar, continue, não, caiu, levanta, vamos para frente, vamos, não temas, como o Senhor Jesus disse a Paulo em visão, não temas, Paulo, prega o Evangelho, não te cales, porque eu tenho muito povo aqui nessa cidade de Corinto. Não desanime, não olhe para trás. Arrependimento é olhar para frente e dizer: eu não vou mais fazer isso, porque o Senhor Deus me libertou disso, o Senhor Deus mudou a minha mentalidade. O verdadeiro arrependimento é aquele que não fica olhando para o passado, mas aquele que olha para frente e não volta mais a pecar. Estendendo a tua mão, nós dizemos que a graça do nosso Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação do Espírito Santo, esteja conosco, nos preparando para viver um dia de cada vez, sem misticismo para 2020, tomando decisões. A partir de hoje, comece a pensar naquilo que você precisa abandonar e naquilo que você precisa se apegar. Se apegue com Deus, se apegue ao Evangelho, que você vai viver um ano completamente diferente na tua vida espiritual. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém, irmãos?